pessoal, beleza? Gente, nós iremos agora com esse vídeo dar início ao capítulo 3, tá? Que se encontra nas páginas 34 a 43. E o assunto principal deste capítulo é a lei dos senos e lei dos cossenos. Eu vou apresentar nesse momento a lei dos senos para vocês, ó. O que é que a lei dos senos nos diz? Que em qualquer triângulo ABC vale a seguinte relação, ó. Se você pegar, observe nessa figura que esse segmento que eu chamei de A, ele está se opondo a este ângulo que está no vértice A. Este lado que eu chamei o seu comprimento de B, ele está se opondo a este ângulo que está no vértice B. E, como consequência, este lado que eu chamei de C está se opondo a esse ângulo que está no vértice C. Observe que os vértices são representados por letras maiúsculas, enquanto que os segmentos são representados por letras minúsculas. Então, na verdade, a lei do seno, bem como a lei do cosseno, são leis fáceis de enunciar, mas tem aplicações poderosíssimas, tá? A gente vai ver isso mais à frente, ó. Mas enfim, o que é que essa relação diz pra gente, ó? Que existe uma proporção, ou seja, você pode fazer igualdades, ó, do seguinte modo: o lado A está para o seno do ângulo que está no vértice A, ou seja, ó, o lado A sobre o seno desse ângulo é igual ao lado B sobre o seno do ângulo que ele está olhando, ó, do ângulo oposto, ou seja, do ângulo que está no vértice B, que também é igual, por sua vez, ó, ao lado C sobre o seno de que ângulo? Adivinha? Desse ângulo aqui, ó. Então, essas igualdades, elas são verdadeiras. E eu ainda acrescentei, ó, uma outra igualdade, que é o seguinte: quando este triângulo estiver inscrito em uma circunferência, ou seja, quando seus vértices pertencerem à circunferência, ainda é verdade, ó, que você pode igualar isso aqui a 2 vezes o raio da circunferência, tá? Nós vamos agora refazer, né, na verdade, o exercício resolvido número 1, que se encontra na página 35 do seu livro, tá? O problema diz assim, ó: no triângulo ABC ao lado, determine as medidas do lado AB e do raio da circunferência circunscrita. Ou seja, ó, ele deu uma circunferência para a gente, e aí dentro dessa circunferência, ou seja, está inscrito, né, um triângulo de vértices A, B e C. Bom, o que é que o problema está dizendo para a gente, ó? Que o ângulo que está no vértice A mede 45, o que está no vértice B mede 105, isso já foi fornecido, ó. Mas se em um triângulo eu tenho dois ângulos, eu posso obter o terceiro, né? Por quê? Porque eu sei que esse ângulozinho aqui que está no vértice C, ó, ele é 180, que é a soma dos três ângulos. A soma total tem que ser 180, né? E eu vou subtrair aquilo que eu já tenho, que é 150. Por quê, Fernando? Porque é 105 mais 45, ó, de modo que vai sobrar 30 graus, tá certo? Então eu já tenho os três ângulos. Note que a questão ela já me deu, ó, o valor do segmento BC, que é raiz de 128. E aí ela está pedindo, afinal, o que, Fernando? Para a gente encontrar o valor do lado AB, ou seja, esse segmento aqui, ó, ele quer saber quanto mede o AB e também quer saber quanto mede o raio da circunferência. Então, ó, eu já vou lembrar de usar a lei dos senos e igualar depois a 2R. Isso aqui vai ser útil no final da questão, tá? Então vamos à solução, ó. O que eu fiz? Eu peguei o AB e dividi ele pelo seno do ângulo oposto. Quem é que está oposto ao AB? É o 30 graus, né? Então, o AB sobre seno de 30 tem que ser igual. Aí eu tenho que usar uma relação que me dê que tenha utilidade, né? No caso, ó, eu vou usar o segmento AC? Vou não. Eu vou usar quem? Eu vou usar, ó, o BC, né? Porque o BC eu tenho o valor dele, ó. Então vai ficar BC dividido pelo seno do ângulo oposto, que é seno de 45. O AB, por praticidade, eu vou chamar o AB, aqui eu chamei de C, mas na verdade na equação eu prefiro chamar de X, tá? Então vai ficar assim, X sobre 1 meio, porque é o seno de 30, né, que é 1 meio, é igual, aqui eu dei uma borradinha, mas o BC é raiz de 128 sobre o seno de 45, que é raiz de 2, ó. Aqui eu também borrei um pouquinho, né, me perdoem, mas provando que aqui a gente é raiz, né, não vamos editar demais esse vídeo não, tá certo? Então fiz aqui um borrãozinho que é para mostrar que isso é natural, acontece. E aqui, gente, ficou assim, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Vai dar 2x. Mesma coisa, repete a primeira, que é a raiz de 128, multiplicando pelo inverso da segunda, vai ficar, ó, 2 vezes a raiz de 128
dividido pela raiz de 2. Resolvendo a equação, você cancela o 2 que está multiplicando aqui, que está multiplicando lá. Lembrando que a divisão de raízes de mesmo índice, né? Ó, aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada, eu posso fazer a divisão dos seus radicandos. Ó. 128 dividido para 2 dá 64. E a raiz de 64, por sua vez, é 8, tá? Então, nós descobrimos o valor do segmento AB, que é 8, beleza? Mas a questão não acabou. Não acabou a questão. Ele quer que a gente resolva o quê? Ele quer que a gente determine o raio da circunferência, né? Então, ele quer saber esse Rzinho aqui, ó. Ora, foi o que eu falei. Você pode pegar uma das três frações, ó, e igualar a 2R. Então, o que eu fiz? Eu peguei a raiz de 128, que é isso aqui, ó. Eu peguei a raiz de 128 e dividi pelo seno de 45 e igualei a 2R. Mas aqui, ó, essa conta vai ficar muito parecida com essa aqui, ó. Por quê? Porque a raiz de 128 vai dividir por raiz de 2 sobre 2, né, que é o seno de 45. Fazendo, gente, todas as simplificações que você já deve saber, você vai chegar à conclusão que o raio do círculo também mede 8 centímetros, tá? Bom, pessoal, a gente vai agora comentar aqui, ó, o exercício resolvido número 2, tá? O exercício diz assim: calcule as medidas dos lados AB, isso aqui foi a figura que ele deu, tá, na questão, dos lados AB e BC. Ele quer esses valores, tá? Quanto mede esse segmento, quanto mede esse desse triângulo, né? Em função da medida B desse lado AC. Aí ele nos diz que a gente pode ficar à vontade para usar a tabela trigonométrica ou uma calculadora. Gente, essa questão, ela resume bem a importância da lei do seno, ó. O que ela está dizendo para a gente? Que se a gente conhecer um lado do triângulo, porque aqui está B, mas é como se numa questão real, num problema, esse valor de B fosse fornecido, tá? O que importa é que se você tiver um lado e conhecer dois ângulos, então nós somos capazes de determinar, ó, o comprimento dos outros dois lados, tá certo? Reforçando, se nós tivermos um lado e dois ângulos, a gente consegue determinar os três lados de um triângulo. Tranquilo? Bom, para a nossa solução, imediatamente, ó, a gente já vai determinar esse terceiro ângulo, porque ele pode ser útil. O valor desse ângulo é a soma de todos os ângulos do triângulo, que é 180, menos a soma desses dois que eu já conheço, né, que dá 105. Então, para completar, fica faltando 75 graus, ó, ou seja, esse ângulo mede 75 graus. Então, nós vamos usar a relação, né, ó, o AB dividido pelo seno desse ângulo tem que ser igual a esse lado que eu conheço, tá? Aqui é uma letra, mas é como se eu conhecesse o valor dele, dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele, ó, que é 60. Daqui para cá, ó, eu só faço algumas continhas, né? Ó, esse seno de 45 estava dividindo, foi para lá multiplicando o B. Como ele nos disse que a gente poderia ficar à vontade para usar a calculadora, ó, se você pegar o seno de 45 e dividir pelo seno de 60, vai dar aproximadamente 0,816. Isso aí multiplicado por B, né? Cuidado, hein? Atenção, ó, nada de querer cortar o seno de cima com esse seno de baixo, hein? Para não ficar só 45 dividido por 60. Nada disso. Isso aqui é o seno de 45 dividido pelo seno de 60, hein? Atenção. Então, resumindo, ó, colocando isso aqui, dividindo isso por isso na calculadora, a gente obtém aproximadamente 0,816. Fernando, o que é que isso significa? Significa que se o meu B valesse 100, por exemplo, se o valor de B fosse 100, esse AB seria 81,6, entendeu? O comprimento dele. E por aí vai, ó. Se o B fosse 25, aí você pegava 25 e multiplicaria por isso aqui. Aí você teria um valor aproximado desse comprimento, ó. Tá certo? De modo semelhante, para descobrir o BC, o que eu fiz? BC dividido pelo seno do ângulo A, que eu sei que é 75, né? Ó, o BC dividido por isso é 75. É o seno de 75 igual ao B
dividido pelo seno de 60. Ó, aqui eu chamei seno de A porque é o seno do ângulo que está no vértice A. E aqui eu chamei de seno de B porque é o seno do ângulo que está em B, né? Naquela outra linguagem. Enfim, raciocinando do jeito lá anterior, a gente conclui que o BC, ó, é aproximadamente 1,115 multiplicado por B. Então, pessoal, eu queria encerrar esse vídeo aqui, ó, deixando claro isso, tá? Que a maior relevância que esse teorema tem é que, dado dois ângulos e um lado, a gente consegue descobrir os outros dois lados, além desse terceiro ângulo também, né? Tranquilo? Agora eu vou deixar vocês aí com um exercício, tá?